Eu sempre encontrarei você. Tudo que mais amamos será tirado de nós. Você, mais do que ninguém, deveria saber sobre essas histórias. Por quê? Porque você está nela. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrito a Pena. E hoje eu vou fazer um Analisando, que é aquele quadro em que eu falo sobre um filme, uma série, um livro, e eu faço de um jeito diferente, eu resenho de um jeito diferente. No Analisando de hoje, nós vamos falar sobre a série, que se eu não me engano, tem 7 temporadas, Once Upon a Time, que é uma série que já tem um tempinho, que já terminou. Acho que já tem quase um ano que ela terminou, não tenho certeza. Mas é uma série que eu gosto bastante, pelo menos até a 4ª, 5ª temporada. E eu vou falar um pouquinho sobre os personagens, sobre a história, sobre o desenrolar de algumas coisas e algumas coisas que eu acho muito interessante dentro da história. Então fica comigo que a gente vai falar sobre isso hoje. Once Upon a Time vai contar a história, a premissa dos personagens dos contos de fadas que a gente conhece, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela, todos os personagens de contos de fadas que a gente está habituado, que a gente já conhece, de uma maneira um pouquinho diferente, já que a Rainha Má, da história da Branca de Neve, enfeitiça todos eles e os faz vir para o nosso mundo e a conviver com uma realidade que é um pouquinho diferente do que aquilo que eles estão acostumados, um lugar onde não tem magia e principalmente um lugar onde eles jamais poderão ter os seus felizes para sempre. Tudo isso porque a Rainha Má queria muito se vingar da Branca de Neve. Dentro dessa história, nós conhecemos a Emma, que é a nossa protagonista intrépida e muito corajosa, que é um pouquinho diferente daquilo que a gente está acostumado, mas ela é uma personagem bem complexa e bem interessante. Se vocês quiserem um vídeo só falando sobre as personalidades dos personagens, comentem aí que eu posso vir a fazer um vídeo mais explicativo sobre a personalidade de cada um dos personagens de Once Upon a Time e outras séries, outros filmes ou livros que vocês queiram ver por aqui. Enfim, voltando, e essa personagem, a Emma, ela é uma espécie de caçadora de recompensas e ela trabalha perseguindo pessoas que estão fora da lei para ganhar ali um dinheirinho. Um belo dia, bate na sua porta um garoto que diz ser o seu filho, que ela abandonou há muito tempo atrás, e que ela precisa ir com ele para uma determinada cidade chamada Storybrooke, que fica no Maine, para que ela possa quebrar a maldição que essas pessoas dessa determinada cidade estão, e só ela é a única que pode quebrar essa maldição e libertar essas pessoas para que eles possam ter novamente os seus felizes para sempre. Num primeiro momento, a Emma acha que é só coisa de criança que ele está imaginando, mas a partir do momento que ela vai para essa cidade, ela percebe que as coisas são um pouquinho estranhas e diferentes por ali, que as pessoas respeitam muito a prefeita, muito mais até do que deveriam. Ônibus passando na rua. E que tem alguma coisa muito esquisita com essa prefeita, que seria a Rainha Má, e que não tem alguma coisa muito esquisita ali, ela sente que existe alguma coisa que não tá batendo muito bem, e ela acaba resolvendo ficar na cidade. Então, basicamente, essa é a premissa da série, acaba ficando mais complexo de acordo com as temporadas, mas basicamente essa é a história. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre amor de verdade, família e relacionamentos familiares. Vamos abordar aqui, principalmente, a família da Branca de Neve e do Príncipe Encantado, que seria a Mary Margaret e o David, como eles são chamados quando eles se mudam para Storybrooke. Se mudam, né? Eles são enfeitiçados e vão parar na cidade.
O Príncipe Encantado e a Branca de Neve acabam se conhecendo ainda naquele mundo que eles viviam da Floresta Encantada. A Branca de Neve é uma fugitiva e o David acabou meio que tendo que assumir o lugar do seu irmão gêmeo, o James, que era o príncipe, o verdadeiro príncipe. Enfim, tem várias coisinhas. Se vocês quiserem que eu especifique mais essa história ou que eu faça um vídeo só explicando essa história, vocês também peçam na descrição, nos comentários aí, vocês peçam aí que eu faço pra vocês. E aí, ele tá vivendo como se fosse o príncipe, mas ele tinha uma vida muito mais simples, muito mais feliz por ser mais simples. E não era também obrigado a se casar com uma pessoa que ele não amava, como acaba sendo o caso, porque ele é o príncipe, tem que fazer alianças com outros reinos e enfim. Um belo dia ele acaba conhecendo a Snow White, a Branca de Neve. E aí, com o passar do tempo, eles vão se conhecendo melhor, vão virando amigos e eles acabam se apaixonando. No decorrer dos episódios, a gente vai descobrindo melhor como eles se aproximaram, como se conheceram, como finalmente ficaram juntos e tiveram seu felizes para sempre. Ai, que fofinho. Só que a Branca de Neve tem ali uns problemas com a Rainha Má, que na época era sua madrasta. E por conta de uma coisa que acontece ali, vou tentar soltar o menos spoiler possível, mas vai ter spoiler, gente. Desculpa, não tem como eu explicar os acontecimentos sem falar spoilers. E por conta de uma coisa que a Branca de Neve fez, alguma coisa que ela fez sem pensar, ela fez quando ela ainda era criança, ela não fez por maldade, ela fez na intenção de ajudar, ela acabou prejudicando a Regina, que era a Bruxa Má, e que nos tempos atuais é a Prefeita Mills, que é a mãe adotiva do filho da Emma. Grande família, casos de família. Praticamente isso, minha gente. Então, a Branca de Neve acaba tendo que fugir, se esconder na floresta, conhece 7 anões, enfim, essa história que a gente já conhece, não é mesmo? E ela acaba se apaixonando pelo Príncipe Encantado, eles se casam e a Branca de Neve fica grávida de uma criança, óbvio, né? Ela fica grávida e ela descobre que vai ser amaldiçoado, todos eles serão amaldiçoados pela Rainha Má, que não se conforma da Branca de Neve ter o feliz para sempre dela, enquanto ela mesma, a própria Rainha Má, não teve o seu feliz para sempre, não teve aquilo que ela almejava, que era o amor verdadeiro. Então, ela lança um feitiço sobre todos e todos se esquecem de quem são. A Branca de Neve vira a professora do Henry, que é o filho da Emma. E ela trabalha ali, continua sendo no seu interior, né? A sua essência continua sendo da mesma Branca de Neve de sempre. E ela dá o livro que desencadeia todos os fatos que geram a história. Mesmo não se lembrando de quem são o David e a Mary Margaret, que são na verdade o Príncipe Encantado e a Branca de Neve, eles ainda sentem alguma coisa um pelo outro e vira e mexe, acabam se vendo ali juntos e ficam pensando se devem ou não ficar juntos, porque naquele mundo o Príncipe Encantado, o David, ele é casado com uma outra mulher, e aí eles ficam naquela se ele deve se separar, se ele não deve. Ele fica muito confuso, porque ele sente alguma coisa pela Branca de Neve, e a Branca de Neve sente alguma coisa por ele, no caso o David e a Mary, eles sentem alguma coisa um pelo outro, mas tem todos esses problemas aí que estão no caminho deles, igual eles tiveram no passado, tiveram que enfrentar para ficarem juntos, muitas coisas, mas algo que fica muito claro é que independente do que aconteça, independente do que eles tenham que enfrentar, faça chuva, faça sol, eles tenham que brigar contra a Rainha Má, eles tenham que reconquistar o reino deles, enfim, não importa o que aconteça. No final do dia, o David sempre vai encontrar a Mary Margaret e a Mary Margaret sempre vai encontrar o David e os dois vão ficar juntos. Não importa o que aconteça. O que passa uma mensagem
muito bacana de amor verdadeiro, porque não é o amor idealizado dos contos de fadas, é o amor de verdade, o amor real, que aos poucos vai sendo construído, e apesar da gente não ter visto cada passo desse casal, você consegue acreditar que os dois realmente se amam, que os dois realmente querem ficar juntos e que os dois vão fazer tudo o que tiver ao alcance deles para ficarem juntos, para ficarem unidos. E mais do que isso, eles farão tudo para que a família deles fique unida. E aí que a gente entra no segundo ponto, que vamos falar de família. A Branca de Neve e o Príncipe Encantado se casam e têm uma filhinha. A filhinha se chama Emma. Só que a Emma nasceu bem no momento em que a Rainha Má estava lançando esse feitiço. E para que ela pudesse salvar os pais, ou que para esse feitiço pudesse ser quebrado num futuro, foi profetizado que a filha do amor verdadeiro, no caso da Branca de Neve e do Príncipe Encantado, ela iria quebrar a maldição no seu 28º aniversário, que é o que acontece na série. Então, ela é mandada para o nosso mundo, a parte da maldição, livre completamente da maldição, tanto que ela é a única que pode entrar e sair livremente de Storybrooke sem ter nenhum tipo de problema, porque se eles tentam sair, acaba acontecendo coisas estranhas, sinistras. E aí, a Emma, quando ela vem para essa cidade, sem acreditar muito no que o Henry está dizendo, seu filho, né, biológico, ele diz sobre a maldição, ela não acredita muito nisso, mas ela sabe que tem alguma coisa um pouco esquisita ali naquela cidade e naquelas pessoas. Ela acaba indo morar com a Mary Margaret, num primeiro momento elas são muito amigas, elas acabam defendendo uma outra em vários momentos durante a história. Elas se apoiam, elas são bem amigas, elas têm uma relação assim muito bacana de amizade, de companheirismo, de confiança, de apoiando uma outra, de aconselhando uma outra nos momentos difíceis ali, que a Mary não sabe se ela deve ou não ficar com o David, mesmo ele sendo casado, e que a Emma não sabe muito bem se ela deve ou não ficar na cidade pelo bem do Henry ou não, se ela é o melhor. E nesses momentos, uma acaba sendo o apoio da outra. E mesmo que elas não saibam que são mãe e filha, é muito bacana ver como elas têm um relacionamento de mãe e filha assim muito maravilhoso, um relacionamento de amizade mesmo, um relacionamento de que elas confiam uma na outra, e é muito bacana ver a construção disso, porque a Emma, ela pelo menos acredita que foi abandonada pelos pais dela quando ela ainda era um bebê, quando na verdade ela foi enviada para que ela fosse liberta da maldição naquele mundo que era um mundo no qual ela não nasceu. E aí ela cresce meio que sem confiar nas pessoas, sem acreditar nas pessoas, sem querer se aproximar das pessoas, sem querer confiar, porque ela tem medo de ser machucada, tem medo de ser ferida, e aí ela acaba meio que tomando uma distância das pessoas. E aos poucos, mesmo sem querer, mesmo sem nenhuma intenção, ela vai confiando na Mary Margaret, vai criando um amor assim, sem palavras e sem medidas pelo seu filho, Henry, a ponto de sacrificar tudo por ele, inclusive o que ela mesma quer, o que ela acha que é melhor para ele, enfim. E é muito bacana ver em como o relacionamento dela com a Mary Margaret, no caso, sua mãe, acaba influenciando o relacionamento dela com o seu próprio filho. E como ela cresce durante a história, como ela passa a confiar nas pessoas, como ela passa a acreditar nas pessoas, e como de pouquinho em pouquinho essa família, mesmo sem saber que é uma família, vai se unindo, vai ali se completando, se encaixando ali, até o ponto de que a maldição é quebrada no final da primeira temporada, e eles finalmente descobrem quem realmente são. A Emma realmente descobre o seu lugar no mundo e descobre que ela tem uma família, que ela tem pessoas que se importam, que vão lutar por ela, que vão fazer tudo por ela, que vão sacrificar tudo por ela, não importa o que aconteça. Então, era esse o tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou fazer mais outros vídeos de analisando, porque o Watch é uma série
muito complexa, cheio de personagens complexos. Todos eles têm o seu lado B. Eu falei aqui primeiramente de uma coisa bonitinha, fofinha, que é família, amor, respeito, compreensão, esse tipo de coisa que a gente encontra nesses personagens, na família deles, que aos pouquinhos eles vão se unindo, se aproximando, confiando uns nos outros. E é bacana ver que mesmo que eles não saibam de início quem eles realmente são, que aquele sentimento que tá dentro ali deles faz com que eles não só se unam, mas como se ajudem, se respeitem e que acima de qualquer coisa eles estejam juntos e estejam aí um pro outro, independente do que aconteça. Eu vou fazer mais vídeos como esses, como eu já disse, falando de outros personagens, de outras situações e de outros assuntos que eu acho bacana dentro da série. Se vocês gostaram desse vídeo, dá o like aí que ajuda muito o canal. Se inscrevam aí, me ajuda bastante quando vocês se inscrevem no canal. E me sigam nas redes sociais para continuar acompanhando as minhas dicas, os meus diários de escritas e quando eu posto vídeos novos, porque o YouTube nem sempre entrega, não é mesmo? Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!